Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Quão bom e agradável estar na casa do Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua vida, por você ter chegado aqui hoje. Porque foi a vontade de Deus que prevaleceu na tua vida. Você não está aqui hoje somente porque você quis, mas porque Deus te trouxe aqui. Porque Ele tem algo a falar ao teu coração para mudar a tua história e melhorar a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salomão, Provérbios, capítulo de número 16. Quando você abre, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu sou grato a Ele pela oportunidade de estar na casa dEle, assim como você, para adorar a Ele, para bendizer e dizer que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Quantos estão felizes? Glória a Deus. De novo, quantos aqui estão felizes? Glória a Deus. Se eu perguntar se você está cansado, com certeza você vai estar, eu também estou. Mas graças a Deus porque estamos aqui. Deus é maravilhoso. Veja, você acordou hoje. Você se colocou de pé, você trabalhou, fez os seus afazeres, foi à escola. E você está aqui na casa de Deus. Isso, e tão somente isso já é motivo de alegria e de gratidão. Aleluia, Jesus. E diz assim, a gente só vai ler o verso de número 1. Do homem, todos acharam aí? Provérbios 16? Amém. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Glória a Deus. Eu diria, do homem são as escolhas, mas a melhor escolha é de Deus para as nossas vidas. Sabe, amados, quem escreve aqui é Salomão. Um homem de grande sabedoria, que a Bíblia vai dizer que um dia ele, no sonho, Deus conversa com ele e diz: Salomão, me peça qualquer coisa e eu te concederei. Daí Salomão podia pedir qualquer coisa. Veja você no lugar de Salomão hoje, o que é que você pediria só a Deus? Mas Salomão, ele já era rei, ele já tinha riqueza, sim, mas faltava algo, a sabedoria. E foi o que ele pediu, ele disse: Deus, me dê sabedoria, para que eu consiga pastorear o seu povo. E assim Deus o faz e concede grande sabedoria a ele. E não somente sabedoria, mas porque a resposta foi tão boa e tão agradável aos olhos de Deus, que Deus ainda coloca ele sobre riquezas. E a Bíblia vai dizer que não houve e não haverá homem mais sábio e mais rico do que ele. Porque a escolha dele foi a escolha certa. Foi a escolha de ter a sabedoria para ajudar o povo de Deus a caminhar e tomar as melhores decisões. Sabe, amados, na vida, quantas vezes a gente toma decisões, muitas vezes sem pensar. Hoje, com certeza, você se levantou e criou um projeto, um plano do seu dia. Alguns foram trabalhar, outros foram estudar. E a vida é assim, a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa. Estudando para ter a melhor formação, o melhor estudo, entendimento. E também trabalhando para adquirir coisas, sonhos, projetos.
E isso tudo é muito bom. Tem pessoas que às vezes vão além. Tem pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem que o dia é muito curto, que não queria que fosse 24 horas, mas que fossem 36, talvez até um pouco mais. Porque não consegue equilibrar tudo dentro de 24 horas. E sabe, se você ainda não chegou a esse entendimento, uma das coisas que a gente tem de mais valioso é o tempo. E todos nós temos 24 horas iguais. E dentro desse tempo você pode projetar e fazer coisas, tomar decisões, escolhas que vão te levar a caminhos. Mas e será que essas escolhas estão de acordo à vontade de Deus? Ou será que muitas das vezes façamos as escolhas sem ao menos pensar? Quantas vezes na minha vida eu tomei algumas decisões sem pensar? E acaba que lá na frente a gente encontra uma pedra e tropeça nela. Porque a gente tomou a escolha errada, tomou a decisão errada. Um filósofo um dia disse que é bom que você pare e pense e logo reflita. E é verdade, é muito verdade, porque uma pessoa que para e pensa antes, ela tem 99% de chance de fazer o que é certo. E não aquela que às vezes toma uma decisão precipitada, sem pensar e acaba colhendo situações que não desejaria. E aqui, Deus amado se revelando ao seu filho Salomão, ele diz: do homem são as preparações, as escolhas do coração. E sabe, são justamente essas escolhas, essas nossas preparações do dia, que muitas das vezes nos levam aonde a gente não gostaria de ir. Me lembro uma vez de ter comprado um carro e logo um ano mais ou menos eu tive que vendê-lo, porque não foi algo bem planejado e bem pensado. E tive que desfazer dele. Quantos de nós não tomamos decisões sem pensar e acabamos nos frustrando com o tempo? E sabe, é nessa corrida da vida, atrás de coisas, de bens, de projetos, que muitas vezes a gente até para olhar para a vida de outras pessoas e às vezes queixar a Deus porque a pessoa tem aquilo, tem isso e eu não tenho. E aí a gente começa a correr mais, achando que a gente vai conseguir resolver tudo dessa forma. E na verdade não é bem assim. A gente só tem que saber aproveitar melhor o tempo, mas mais do que isso, consultar aquele que sabe de todas as coisas. Porque daí eu, e não somente eu, mas a Bíblia de Deus vai dizer que se você ouvir a Ele, você vai tomar as melhores decisões, porque Ele sabe de todas as coisas. Quantas vezes você, eu, tomamos decisões que não agradavam a Deus e não agradam a Deus, e lá na frente a gente sofre com isso, uma frustração, muitas das vezes uma perca material, como eu disse, mas muitas vezes também a gente sofre algo físico ou algo espiritual. Eu não nasci num lar evangélico, cristão, mas não foi por isso que Deus esqueceu de mim. Ele lembrou de mim. E eu creio que cada um de nós
todo aquele que crê verá agora a glória de Deus. A todo aquele que buscar, crendo, receberá de Deus. E sabe, na minha infância, por não ter nascido num lar cristão, eu tive que obedecer a algumas situações, obedecer a minha mãe, os meus avós, a frequentar a igreja católica, porque naquele tempo eu não podia decidir por mim próprio. Mas Deus já estava preparando um caminho para mim. E com certeza Deus, Ele já estava preparando um caminho para você desde quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Sabe, você não está aqui hoje por acaso. Foi porque Deus, Ele te amou primeiro. Não foi simplesmente você que escolheu estar aqui, mas foi Deus que escolheu você. E se você está aqui hoje, é motivo de gratidão por isso. Eu me sinto grato, porque eu poderia estar em outro caminho, em outra situação, mas quando Deus escolhe, irmãos, quando Deus projeta algo em nossa vida, nada vai poder nos separar dele. De uma maneira ou de outra, Ele vai trazer você para perto. Só precisa que você tenha entendimento para tomar a decisão certa, as escolhas certas, as decisões que agradam a Deus. Porque somente dele vem o que é melhor para as nossas vidas. E quando a gente olha para a história da Bíblia e a nossa história hoje, a história do mundo, a gente vê que muitos escolhem errado. O homem começou no jardim do Éden até fazendo a vontade de Deus, obedecendo, mas num certo dia o homem esqueceu do que Deus falou e caiu no pecado. O homem sempre vai, ou melhor, o homem muitas das vezes vai cair no pecado. Somos pecadores e falhos. Quem aqui hoje não pecou? Sabe, e essas decisões é que acabam nos trazendo algumas frustrações. Veja, o homem é expulso do jardim do Éden por isso, porque tomou a decisão errada. Deus já havia falado, de tudo vocês podem usufruir menos daquela árvore, menos daquele fruto. Mas o homem cai nesse pecado. O homem toma essa escolha errada. E quantas vezes na vida tomamos escolhas erradas? Tomamos caminhos que nos levam distante de Deus. Mas hoje eu venho te falar que por mais que erramos, por mais que falhamos e somos pecadores, Deus, Ele sempre tem o melhor e as melhores escolhas e a melhor história para nós. E hoje Ele fala, olha filho, eu tenho o melhor para a sua vida. Só basta você ouvir a minha voz e obedecer a minha palavra. Jesus um dia disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o caminho certo sempre e sempre será Jesus Cristo. A verdade mais verdadeira sempre será Jesus Cristo. E o destino sempre será Jesus Cristo. E um dia nós moraremos com Ele na eternidade. Mas para isso eu tenho que tomar a melhor escolha. E aqui estão as melhores escolhas da vida. Estão nesse livro, no Manual da Vida.
E aí é onde a gente chega àquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus conserva a palavra de Deus. Vive a palavra de Deus. Vai atrás da palavra de Deus. Faz a vontade de Deus. Não apenas em um templo, mas em qualquer lugar, em qualquer circunstância da vida. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus, por alguma razão, te trouxe aqui hoje para dizer: filho, eu tenho a melhor história para a sua vida. Eu tenho os melhores projetos para a sua vida. A melhor história, o melhor caminho. E por que que a gente às vezes para e toma outro caminho? Como eu falei, o homem, ele vai cair no erro, no pecado, mas Deus, essa é a escolha do homem. Muitas das vezes cair no erro, cair na falha, mas essa é a escolha do homem. A escolha de Deus é: eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para morrer por você, para te perdoar dos seus pecados. Veja, o homem escolheu o pecado. A escolha do homem. Deus escolhe enviar o seu filho, o seu único filho, para que a gente fosse perdoado. E para que um dia a gente fosse ensinado o caminho certo, para que a gente tivesse o destino certo, que é a glória de Deus. É morar na eternidade com Ele. A gente sempre fala isso, né? Eu quero um dia morar com Jesus. Eu quero ir para a glória. Eu quero estar lá naquele grande dia, quando Deus vai dizer: seja bem-vindo, meu filho. Mas e por que a gente continua tomando as decisões erradas? Por que que a gente toma as escolhas erradas na vida? E nem por isso Deus, Ele nos deixou desamparados. Ele envia o seu único filho, o seu filho único, unigênito, para se tornar o primogênito, para que nós também fôssemos chamados de filhos, para que um dia a gente tivesse a oportunidade que muitos jogam fora, porque não entendem, porque não crê, porque não tem fé. E você hoje sabe que você tem a oportunidade. Você sabe o caminho. Você sabe as melhores decisões estão aqui. Então viva o melhor, mas viva dentro da vontade de Deus. Viva conforme aquilo que Deus falou, porque isso é o melhor. Isso é o mais agradável. Quantos não gostariam de estar aqui e não conseguiram? Por enfermidade, por conta do pecado, e achar que não existe ninguém que pode perdoar. E muitos acabam não achando o Pai, porque não sabem quem é filho. Não sabem que tem a oportunidade que a gente tem hoje. Então, meu amado, minha amada, tome as escolhas certas na vida. Tome o caminho certo, o caminho que leva a Jesus Cristo. E você verá que você vai desfrutar das melhores coisas da vida ao lado dele, vivendo com ele. E mais do que isso, dando as mãos a pessoas que também precisam dele. O filho pródigo, que éramos nós,
um dia se arrependeu, viu que aquela vida que ele escolheu não era a melhor. E ele toma consciência disso e volta para a casa do Pai. E sabe o que eu acho mais lindo e extraordinário nessa parábola? É que o Pai sempre esteve na porta, com a porta aberta, esperando o Filho. Essa é a escolha de Deus. Ele sempre vai estar esperando o Filho. Ele sempre vai estar esperando por nós. Ele nunca fecha a porta para nós, porque Ele ainda é o nosso advogado. Ele ainda é aquele que nos liberta, que nos sara, que cuida da gente. Ele ainda é o Deus do amor, o Deus da paz sobre as nossas vidas. Muitas das vezes somos nós que fechamos a porta para Deus. E por isso que está em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Somos nós. E sabe, lá Ele não está batendo na porta do incrédulo, daquele que não conhece a Deus. Ele bate na porta daquele que conhece, da igreja que somos eu e você. Estou à porta e bato. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus projetar a sua vida. Deixa Ele alinhar você com a vontade dEle, porque daí você vai ver que você vai colher o melhor dessa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes na minha vida eu me deparei com situações e ainda me deparo, mas que no fim a gente consegue vencer. E a gente olha para trás e muitas vezes a gente fala: como é que eu venci isso? Como é que eu passei por isso? Quantos aqui, não somente eu, já estiveram enfermos? Já estiveram em alguma situação financeira, espiritual, seja própria ou na família, e você vê a mão de Deus agindo, curando, libertando, salvando. Comigo foi assim. Um dia alguém dobrou o joelho por mim e orou por mim, para que eu estivesse aqui hoje. E eu tenho certeza que alguns aqui também foi da mesma forma. Então Deus sempre vai agir para aqueles que o amam, para aqueles que buscam estar dentro da sua vontade, porque a vontade dele é a melhor, é a mais perfeita e mais agradável. Então o que eu digo para você hoje, meu irmão, é que você tome os passos na vida, mas tome em direção a Jesus Cristo. Escolha a vontade de Deus. E escolha estar com Deus. Seja onde você estiver. Porque a gente acha que tudo é somente no templo, não. O templo é você, sou eu. Temos que parecer com Jesus em qualquer lugar, em qualquer situação. E tomar as melhores escolhas da vida, para que a nossa história seja a melhor e mais perfeita. Ontem mesmo eu falava com os jovens, pode ficar de pé, amém? Ontem mesmo, após a aula, eu falava com os jovens que na vida você não vai ser muito lembrado, ou talvez nem lembrado como que você começou a sua história, a sua vida. Mas você vai ser muito lembrado como você terminou ela. E aqui eu sinto 2 exemplos. Judas provavelmente foi um bom homem no começo da caminhada com Cristo. Ele administrava o dinheiro, ajudava, com certeza pregava também. Mas no final da história dele, ele toma a pior escolha.
ele escolhe trair Jesus. E a Bíblia vai sempre terminar, depois do nome dele, o traidor. E sabe, amados, Judas, a Bíblia vai dizer, ele traiu Jesus uma única vez. Para pensar, quantas vezes a gente erra com Jesus? Que história você está criando? Que história você está exemplificando para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes? Como é que você quer que Jesus alcance a vida deles? E eu cito o melhor exemplo que a Bíblia diz. E o melhor exemplo que teve foi Jesus Cristo. Este começou a vida, a história muito bem. E terminou muito bem. Porque ele, sem culpa nenhuma, morreu no meu lugar, no seu lugar. E há 2019 anos, talvez um pouco mais, ele ainda é lembrado com seu grande testemunho, com a sua grande escolha. Não porque foi Deus, mas ele também foi homem. Mas ele tomou a decisão certa, que foi o quê? A vontade de Deus. E ele sempre vai ser lembrado por isto. Então Deus fala a sua vida. Tome as melhores escolhas. Tome o melhor caminho e construa a melhor história, a história de Deus. Porque ela já está escrita. Ela já está desenhada nos céus. Só basta que eu e você se alinhem à vontade dele. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa, ó Pai, que nos alcançou os nossos corações hoje, ó Deus. Senhor, obrigado por cada vida que aqui se encontra, Jesus. Pai, eu peço, ó Deus, ajuda, Pai, para que possamos, ó Deus, tomar as melhores escolhas na vida, as escolhas que o Senhor nos preparou, ó Pai. Nos alinha, Senhor amado, alinha cada vida aqui com a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Pai, nos perdoa por todas essas falhas, ó Pai. Continua, Senhor, nos ensinando a Tua vontade. Continua nos preparando, ó Pai, para os caminhos de verdade, os caminhos de justiça. Para que um dia, Senhor amado, possamos Te encontrar, ó Pai, e ser chamados de filhos. Pai, abençoa cada vida, ó Pai. Abençoa cada história de cada irmão aqui hoje, Jesus. Muda, Senhor, aquilo que tiver que ser mudado. Direciona, ó Pai, teus filhos à tua vontade. Abençoa cada um, ó Pai, com cura, com libertação. E opera naqueles que desejam, que necessitam, opera milagre. Assim te pedimos, ó Pai. E acreditamos na tua infinita misericórdia e tua graça. Abençoa cada vida, ó Pai. Que hoje não apenas seja um dia como o outro, onde viemos à tua casa e ouvimos a tua palavra, mas que hoje seja o dia para tomar as melhores escolhas, que é ouvir a tua palavra e praticar a tua palavra, para que a nossa história, ó Pai, seja alinhada com a tua vontade. Abençoa cada família, ó Pai, que possamos ser o seu exemplo a qualquer momento, a qualquer circunstância. Abençoa cada um, Jesus. Abençoa cada um. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço em nome de Jesus.